Muito bom, muito bom. E eu vi que recentemente você estava falando bastante, e eu provavelmente ainda está, sobre sustentabilidade, né? Sobre tudo que está sendo falado de meio ambiente, né? E como que a Bíblia, a teologia vê isso, né? E é um tema pouquíssimo falado na igreja, né? Assim, eu não Realmente. me lembro a minha história na igreja alguma vez eu ter ouvido falar, por exemplo, sobre reciclagem ou sobre na igreja, né? E por que você sentiu a necessidade de começar a estudar e pensar sobre isso? Então, cara, esse é um outro tema super legal. O Schaeffer tratou disso, foi um dos pioneiros. Ele escreveu um livro em 1970, Poluição e Morte do Homem, tratando desse assunto em resposta ao pensamento de um ecologista e historiador. Então ele responde a isso, escreve esse livro, e esse livro não o único, mas é um dos fundadores da discussão sobre a questão ambiental no meio evangelical. É um dos fundadores. Uhum. Outro cara importante, mas que não escreveu assim, muita coisa sobre isso, foi o John Stott, né? E depois disso vão surgir iniciativas no Canadá, em outros lugares, surge um ministério chamado A Rocha, surge em Portugal, que desenvolveu um trabalho para proteger uma área que era ponto de parada de migração de pássaros em Portugal. E muitos pássaros passavam pelo mesmo lugar e iam para a Europa do Norte, Europa Central, e o povo queria tinha um projeto imobiliário ali. E eles conseguiram impedir esse projeto de acontecer e salvaram várias espécies de pássaros que tinha que passar por ali. Sim. Teve uma influência de John Stott, que gostava de observar pássaros. É um costume inglês também, né? Eles têm livros e todo mundo compra um binóculo e vai observar. Então ele promovia muito isso, mas o Schaeffer foi muito importante. Enfim, Então, só para esse projeto que salvou a Rocha foi uma iniciativa do John Stott com o grupo. Não, na verdade, quem começou isso foi o Peter Harris. Foi ele juntou com a mulher dele, enfim, obviamente, a Miranda Harris, mas uns outros amigos, e eles começaram a pensar sobre uma ação na área ambiental. Acho que os primeiros encontros nem foram, se não estou enganado, no Canadá. Uhum. Mas ele teve no Labri. E ele foi tão influenciado que quando ele veio aqui no Brasil, na época do lançamento da Rocha Brasil, 2006, se não estou enganado, eu e o Rodolfo estávamos lá. E a gente foi conversar com ele. E ele disse, a gente perguntou, tem alguma relação com o Schaeffer isso aqui? A gente não sabia os detalhes ainda. Ele falou, não, a Rocha é um Labri ecológico. Olha. Porque é a mesma lógica de comunidade, eles recebem estudantes cristãos ou não cristãos da área de biologia para fazer estágio lá, mas também mesma coisa, contexto de hospitalidade, discussão da fé, só que com foco na questão ambiental. E ações de conservação ambiental. E surgiram sedes da Rocha em vários países. Surgiu no Brasil também, aqui nessa época, mais recentemente. Mas eu acho que ela não conseguiu comunicar bem com as igrejas e não vingou, sabe, aqui no Brasil. Mas o tema ficou subdesenvolvido, ainda está subdesenvolvido. Sim. E acho que a politização dificultou um pouco as pessoas entenderem que conservação ambiental é um tema cristão, histórico, muito importante. Igrejas ortodoxas falam sobre isso, a própria Igreja Católica. Pouca gente sabe que líderes importantes evangélicos, como o Stott ou o Schaeffer, valorizam a questão ambiental. E o Brasil, os olhos estão voltados para o Brasil nesse momento. E o testemunho da igreja não pode ignorar esse tema. A gente precisa pensar no tema ambiental de várias formas. Por que você acha que esse tema foi um tema assim praticamente ignorado pela igreja? O que na nossa teologia nos faz olhar para isso e falar assim, cara, não tem sentido eu falar sobre isso? Cara, tem muita coisa. Eu acho que um ponto é uma escatologia pessimista. A ideia de que Deus vai queimar tudo aqui a partir do julgamento no Armagedon. Aí já não me faz sentido preservar. Exatamente, não faz sentido cuidar, né? Eu acho que essa escatologia pessimista está sendo contrabalançada por uma disseminação da ideia de mandato criacional. A ideia de que Deus nos mandou
cuidar da criação, né? Não apenas criar cultura, né? Mas não só cultivar o jardim, mas também guardar o jardim. Eu acho que os cristãos estão ligando os pontos. E isso está melhorando. Eu sinto que está melhorando. Sim, sim. Eu publiquei há algum tempo também um artigo sobre uma descoberta. Alguns estudiosos do Brasil, quem puxou foi Amy Erica Smith. Ela é uma especialista, esqueci o nome da universidade agora, mas é uma brasilianista. Eles fizeram uma pesquisa das atitudes do brasileiro em relação à questão ambiental e religião. E eles fizeram uma descoberta sensacional e surpreendente. Os evangélicos, os cristãos brasileiros, em geral, incluindo católicos, têm uma atitude mais positiva com a conservação ambiental do que não cristãos. E os evangélicos, mais do que os católicos e do que os não cristãos. E ficou todo mundo chocado com isso, porque em alguns lugares, como os Estados Unidos, não é assim. Então, a pergunta foi o seguinte: por que o evangélico brasileiro tem mais interesse pela conservação ambiental do que os outros? Como que isso pode ser verdade? Mas, enfim, tem estatísticas, eles levantaram os dados, está confirmado. São números, Por que isso acontece se as lideranças das igrejas não falam disso? Intrigante. Tem hipóteses, mas ninguém sabe direito. Tem hipóteses, mas ninguém sabe. Qual seria uma hipótese? Você lembra? Enfim, tem uma ideia de que isso seria, enfim, mais pelo fato de uma influência dos alinhamentos políticos dos últimos anos. E como não havia um voto evangélico a favor não só de direita, mas de outras pessoas que tinham uma posição mais à esquerda, por exemplo, e que eram pró-conservação ambiental. E aí isso ficou, né? Entendi. Pode ser. Existe um risco, então, de uma liderança, mas pode não ser só isso. Pode não ser só isso. Eu mencionei já, enfim, eu acho que isso tem outras raízes. Eu acho que a ideia de associar a negação da conservação ambiental ao cristianismo, o próprio Schaeffer defende que isso é uma ideia falsa, que não tem fundamento. Eu também acho que ela não faz sentido. Se você olhar bem, eu me lembro, por exemplo, do batistério eu não sei se ainda está lá, mas no batistério da Igreja Assembleia de Deus Central em Belo Horizonte, acho que é no batistério mesmo, mas enfim, lá na frente tem uma pintura da natureza, assim, um jardim, tem um rio. E eu observei isso em muitas igrejas, principalmente igrejas mais antigas, elas pintavam uma imagem natural na frente do que seria o altar, representando o paraíso, representando o Éden. Cara, isso tem alguma coisa a ver com o imaginário bíblico mesmo. De algum modo, o jardim é o jardim de Deus. Então, eu acho que se não tem ninguém atrapalhando com um discurso político ruim, naturalmente o cristão, a partir das imagens bíblicas da terra prometida, do Éden, da nova criação, isso vai mexer com a atitude dele em relação ao meio ambiente. Eu acho que isso é o processo natural. A minha opinião é essa. E eu acho que isso é um ponto a favor. Se os evangélicos já estão na frente em consciência ambiental estatisticamente, na minha opinião, a liderança cristã devia estar trabalhando em cima disso. Potencializando isso. Potencializando o que já existe, exatamente. E eu temo que a influência nesse aspecto deletéria dos Estados Unidos possa desmatar a boa consciência ambiental, além de desmatar o meio ambiente, a melhor consciência ambiental que os cristãos em geral já têm, sabe? Sim. E eu acho que esse é um tema que a gente precisa levantar. E eu tenho uma outra razão para defender isso, que eu gostaria de mencionar. É que a lógica de você preservar o meio ambiente e não ser abusivo com o meio ambiente, pragmático e tal, é a mesma lógica que nos levaria, e o Schaeffer fala disso no livro dele, na área, por exemplo, de ética da vida e de ética sexual, de a gente não ser abusivo também, de não defender o aborto,
e de não defender que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Meu corpo, minhas regras. Entendi. Porque a lógica do desmatamento é essa: a terra é minha, eu vou fazer o que eu quiser aqui. Exato. Eu comprei esse terreno aqui. Então, pouca gente percebe que a nossa modernidade é assim: a gente tem uma ética de consumo e uma ética social e sexual de abusar, de explorar, de predação. E a nossa presença por meio de indústria e exploração do meio ambiente é a mesma lógica. E hoje muita gente que quer defender a conservação ambiental, a sua ética pessoal e social é totalmente predatória. Inclusive saindo e pegando todo mundo aí nas festas e tal. É a mesma coisa que o industrial faz ou que o pecuarista faz com o mato. Porque a crítica é ele está olhando para a mata, que é vida, tratando como produto. Exatamente. Mas ele sai na balada e olha para uma moça e a trata como produto. O Schaeffer fala isso no livro dele. E ele fala isso em 1970. Uau! E muitos cristãos não entenderam ainda que é uma ética só. A ética de cultivar e guardar é uma ética só. Ela vale para sexo, ela vale para ser pró-vida, ela vale para ser pró-conservação ambiental. É uma